Boa noite, pessoal. Eu sou Adelaide Pimenta, eu sou a atual presidente do Instituto CGI Jung de Minas Gerais, na gestão 2020 a 2023, e nós estamos aqui começando a nossa live para começar uma conversa com a Eneide Caetano a respeito do curso que ela vai dar, que começa agora, essa semana. Boa noite, pessoal que está chegando, muito boas-vindas. O curso sobre afetividade e sexualidade humana. Eu vou só chamar a Eneide. Boa noite, quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Eu vou convidar a Eneide para chegar. Vamos ver, cadê a Eneide? Vamos ver. Eneide, você já está entrando. Boa noite, pessoal. Convite para Eneide. Eneide? Ah, entrou, muito bem. Ei, Boa noite, Eneide, boa-vinda. boa noite, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, estamos aí para falar um pouquinho, né, sobre Muito bem, afetividade, sexualidade. muito bom. Hoje nós vamos então conversar um pouquinho com a Eneide para saber um pouquinho sobre o curso que ela está oferecendo. Começa essa semana, né, Eneide, na quarta-feira, É isso. e é o curso sobre afetividade e sexualidade humana. A Eneide, ela é a psicóloga clínica, analista junguiana de data pelo Instituto CG Jung de Minas Gerais, filial da Associação Junguiana do Brasil, a JB, e a International Association for Analytical Psychology, a IAP, que é a associação internacional que rege a formação junguiana aqui para o nosso Instituto CG Jung de Minas Gerais. E aí o Instituto CG Jung de Minas Gerais está oferecendo esses cursos em parceria com os analistas, nesse caso, com a nossa querida Eneide, para possibilitar que as pessoas que tenham essa vontade de conhecer um pouco mais do pensamento junguiano possam se aproximar mais, né, desses conteúdos, através dos analistas, das pessoas que se interessam pelo pensamento junguiano, de uma maneira mais específica com determinados temas. Então, a Eneide já faz essas pesquisas há algum tempo. Eu vou só falar, então, um pouquinho do currículo da Eneide e a gente já vai continuando. Só para vocês entenderem, a monografia final de conclusão do curso de formação de analistas da Eneide teve o tema O Feminino em Busca da Reconquista do Amor Ferido, Reflexos do Mito de Eros e Psique no Relacionamento Afetivo e em Relação Analítica. Ela é especialista em Psicologia Analítica C.G. Jung, pelo IEC da PUC Minas, é especialista em Educação Sexual pelo ISOF de Brasília, psicóloga perita examinadora de trânsito na FEAD aqui em Minas Gerais, BH, colunista de vários programas na sua cidade, Caratinga, Minas Gerais, e é diretora de comunicação do Instituto CG Jung de Minas Gerais em 2 gestões já, né, de 2017 a 2020 e de 2020 a 2023, que é a atual que nós estamos, né? Então, Eneide, uma das primeiras coisas que eu gostaria de saber assim, com você, né, como é que foi essa sua escolha para esse tema, que você vai oferecer esse curso, afetividade e sexualidade humana? Pois é, esse curso, né, boa noite a todos primeiro, né? Esse curso, eu venho ministrando esse curso há já algum tempo, né? E eu percebo muita dificuldade das pessoas, falta de informação. Eu trabalho com casais, né, com as disfunções sexuais, porque o que chega primeiro na clínica, né, são as dificuldades em lidar, principalmente com a sexualidade. E o relacionamento afetivo hoje também, por estarmos passando por grandes transformações, então as pessoas estão tendo muita dificuldade nessa área.
Então, eu resolvi, né, juntar esses dois aspectos, porque eu trabalho a sexualidade e como eu sou analista junguiana, eu tento juntar as duas questões, que é o que eu vou mostrar neste curso, né? Porque o Jung fala que a base da personalidade é a afetividade, né? E ele associa a afetividade com os afetos, né? Com componentes psíquicos que são carregados de carga afetiva. E esses componentes psíquicos, né, que o Jung chama de complexos, que tem uma base, né, um núcleo arquetípico, eles estão aí na relação afetiva o tempo inteiro. Porque esses conteúdos, eles foram, né, vivenciados na vida, na memória afetiva que nós temos. E no relacionamento afetivo, quando a pessoa começa a se relacionar, esses conteúdos vão se manifestar, né? Então, a afetividade está muito associada a esses conteúdos, né? Então, a gente vai abordar no curso alguns conteúdos psíquicos que são essenciais, que são os principais e que eles estão fomentados na relação afetiva, né? A nível de complexos. A base junguiana, né, Neide? Isso, exatamente. Por exemplo, a nível de complexos, né, os complexos parentais, né, materno, paterno, complexo de inferioridade, de poder, tudo isso permeia o relacionamento, né? E também instâncias psíquicas como a ânima e o ânimos, né? A ânima são conteúdos femininos no inconsciente do homem, o ânimos, o masculino no inconsciente da mulher, a persona, né, que são as máscaras que nós usamos para o contato social, né? A sombra também aparece muito, né? A nossa base instintiva, a agressividade, a assertividade, né? Então, tudo isso a gente vai relacionar, aqui a gente está falando em termos gerais, mas como que isso aparece? Em que momento isso aparece? Né? Como uma relação pode fazer com que surjam esses conteúdos afetivos internos, né? E a nível da sexualidade, né, a gente vê assim, né, que no final, no apagar, né, do século XIX, né, Freud traz aí a teoria da sexualidade. Eu não vou abordar a teoria dele, né? Eu estou falando aqui porque a gente vai ver a sexualidade de uma outra forma, porque o Freud viu muito também os problemas que aconteciam, né, nessa vivência aí, mas ele determinou, ele detectou que existe a sexualidade, que ela existe desde a infância, né? Então, porque antes não poderia se falar em sexualidade. Hoje nós estamos aqui por mérito deles também, né? Porque não poderia se falar, principalmente mulheres. Então, assim, a gente, né, tem que agradecer muito a esses estudiosos como Freud, Foucault, né, Kegel, que tem os exercícios que ele ensina, né, para as disfunções sexuais, Kinsey, né? Então, muitos deles nos ajudaram a compreender. E hoje em dia a gente já tem, assim, no final do século passado, nas últimas décadas, já tem mais estudos sobre a sexualidade, né? Estudos, igual eu fiz a pós-graduação, né? A nível de Brasil, nós não temos mestrado, que eu tenho vontade de fazer, sabe? Mas, então, é isso aí que a gente vai tentar fazer, unir esses dois aspectos. Muito bom, Eneide. É um assunto, como você falou, é uma coisa tão importante que já vem de séculos, né? Com uma abordagem da psicologia tentando esclarecer essas experiências, essas vivências, que elas são naturais do ser humano, mas ao mesmo tempo elas têm todo um aspecto psicológico que envolve essas experiências, né? E aí, do ponto de vista da psicologia analítica, nós temos muita coisa para dizer, né, Neide? Você principalmente aí, né? Isso aí. E outra questão, né? A sexualidade, ela é uma grande dimensão da nossa natureza e ela é muito influenciada por vários fatores biológicos, psicológicos, sociais, religiosos, culturais, éticos, né? Então, assim, a sexualidade, ela é muito vigiada por todos os setores, né, por todas as instâncias. Então, é difícil mesmo, né, lidar com a sexualidade na nossa cultura, principalmente de uma maneira natural, né? A gente observa que as disfunções acontecem porque a sexualidade não é vivenciada desde a infância, né?
de uma forma natural. Né? Então, esses desvios, né, os distúrbios que existem, é devido à dificuldade em lidar com esse instinto de forma natural, né, como ele deveria ser. Depois a gente vai falar um pouquinho, né, como é que é esse processo nas etapas, né? Muito bom. E aí eu queria também assim, que você falasse um pouquinho, Neide, como é que a gente pode perceber a ligação psíquica dos parceiros? Porque não estou falando da sexualidade, isso envolve, né, uma relação a dois, né? Então, como é que você percebe isso, essa ligação psíquica? Porque a gente pensa assim, a sexualidade envolve só corpo, Só o físico, físico. Como é que tem essa questão de uma ligação psíquica ou não tem? Como é que é isso? Na verdade, sim, né? A ligação com o outro vai se dar primeiro através de projeções. No início do contato, né, afetivo, não existe o conhecimento ainda de quem é a outra pessoa, né? Mas este início é mobilizado por uma instância psíquica que vai fazer a ponte. E essa ponte é a projeção. A projeção, né, de conteúdos internos, um dos pontos, né, é a projeção. Mas explica para mim um pouquinho, o que é isso de projeção? Às vezes tem pessoas aqui que podem não saber. Só um pouquinho, você não precisa dar nome, não. Mas explica um pouquinho. O Jung utilizou esse termo da psicanálise, né, que o Freud, né, detectou vários mecanismos de defesa. E este é um deles, né? Então, a projeção, né, é como se eu tirasse algo de mim e colocasse no outro. A projeção está relacionada com o objeto. Eu vejo no objeto aquilo que é meu. E é uma questão inconsciente. Ela acontece, sim, sem que a pessoa tenha noção do que está acontecendo. As pessoas às vezes falam assim, eu projetei, como se ela tivesse capacidade consciente de projetar. Não. É um mecanismo inconsciente, né? Mas a projeção, ela cria o vínculo, ela cria a ponte, porque não existe um vínculo verdadeiro ainda. Então, ela se dá a nível de fantasia, de desejo, de paixão, entendeu? Porque se imagina... Amor à primeira vista. Exatamente, mas é tudo essa projeção aí, a nível de paixão. E de fantasia, né? A fantasia é o que motiva e que alimenta, né, esses vínculos e esses contatos. Entendeu? Muito bom. Aí, depois a gente vai falar da questão do Eros e Psique, eu vou falando também na minha monografia dessas etapas, né, que vão acontecendo no relacionamento. Nesse primeiro momento, o que acontece? E existe também a identificação, que é quando a pessoa não consegue se perceber como ela é. Entendeu? Então, ela vai criar uma identificação com a alma. Então, ela não vai projetar. A projeção se dá a nível da ânima e do ânimos, né? Então, quando a alma não é projetada, a pessoa se identifica. Então, ela vai se relacionar a nível da persona. Mas isso aí nós vamos esclarecer melhor no curso. Hoje é só uma introdução, né? Então, assim, a nível de relações, né, dos vários relacionamentos que temos, vão acontecer esses tipos de vínculo com o outro, né? Sim, e tudo isso, quer dizer, acontece de uma forma que parece tão simples e tão natural, às vezes tão adoecida ou tão sofrida também, né, Neide? E por isso que a gente começa a precisar perceber que a dinâmica desse vínculo, né, que tem a ver com a afetividade e também com a sexualidade, essa dinâmica precisa ser melhor conhecida, né? E também... E outra coisa, porque, assim, a gente está falando separado aqui, afetividade, sexual, mas é tudo muito junto. Né? Assim, a gente fala separado, igual no curso, né? Tem uma didática separando essas instâncias, mas tudo acontece, tudo está interligado. Sim. Né? O físico, o psíquico, né? Tem muita ligação. Então, né? Isso aí é uma dinâmica mesmo. Né? Exatamente. E cada um vai perceber, por exemplo, quando a gente atende,
Nós temos conceitos gerais, mas cada um vai vivenciar da sua forma, cada um teve a sua vivência pessoal, que é o inconsciente pessoal, né? Cada um teve lá as suas vivências que ativaram, né, os afetos que nós falamos aqui, né, os complexos. E essas situações da memória afetiva, elas são revividas no relacionamento. Né? Então, muitas vezes, o que eu aprendi lá na minha família, de afeto, de carinho, ou também de falta de amor, tudo isso, quando se desperta no ser humano, essa necessidade do contato com o outro, vem tudo à tona, entendeu? É como se fosse revivendo aquilo tudo que está lá, né, no inconsciente. Ou seja, a pessoa, ela traz toda uma carga, né, uma herança que vem das experiências com os familiares, com as relações anteriores que ela teve também, né? Não só familiares, mas outros relacionamentos, né, Neide? Então é isso também. E além disso, né, Adelaide, ela também traz a herança psíquica da humanidade. Né? Então, o arquétipo seria esse. A gente traz as vivências pessoais, mas nós também temos as influências coletivas. Então, a gente que lida aqui com a clínica, a gente vê muito isso, assim, pode ter algum fator lá, mas tem todo assim, foi passada uma repressão que já se viveu, né, em outros tempos, às vezes aquilo está lá no inconsciente coletivo da mulher, por exemplo, que, né, que sofreu mais essa questão da repressão. Então, quando ela tem um problema psíquico ligado à sexualidade, ela também, lá no fundo, traz alguma herança. Está lá no fundo do nosso inconsciente. Que é o que o Jung chama de inconsciente coletivo. Nós temos também as influências do inconsciente coletivo, né? É isso. Isso. Não só dessa memória inconsciente pessoal, com a família, com os pais, né? Mas também do inconsciente coletivo, né? E por isso, né, Adelaide, que a investigação através dos sonhos, né, das manifestações do inconsciente, elas são muito importantes. Porque eles vão trazer o que está nesse inconsciente mais profundo. Né, pra gente, assim, a gente não fica imaginando alguma coisa, a gente vê o material que vem da pessoa, né, se ela tem mesmo essa questão. E às vezes eu escuto muito isso aqui. Né? Eu tenho um certo vergonha, eu tenho certo medo, vergonha da nudez, né? Vergonha de me soltar, entendeu? E tem uma raiz aí, né? Uma questão muito mais profunda, né? E a mulher tem muita diferença em viver a sexualidade, igual nós falamos, né? A questão da mulher é vergonhosa, ela se manifestar e falar, né? Tem mudado muita coisa, mas está lá no fundo do nosso inconsciente, né? Sim. E aí, no momento que vem um problema mesmo associado a essa área, ou com parceiro, a parceiro, né? As parcerias vão trazer tudo isso, né? Traumas, por exemplo, a pessoa foi abusada, né, na infância, ou sofreu, né, agressões e tudo, aí ela esqueceu aquilo ali, ela fez questão. Quando ela começa a se relacionar, o inconsciente vem trazendo essa questão, né, que é como eu falei para vocês, é como se atualizasse na memória da pessoa tudo aquilo que ela vivenciou. Né? Sim. E a respeito também de uma outra coisa interessante, Neide, você falou também que você vai abordar o desenvolvimento sexual do ser humano nas etapas da vida. Como é que é isso? O que você pretende dizer sobre isso? Porque é o seguinte, a sexualidade, né, como Freud falou, a maneira dele, né, já se manifesta no bebê, na criança, né? Realmente ela tem uma manifestação polimorfa, ela né, plural, tem várias formas de manifestar, mas desde o ventre materno, a criança já começa a assimilar o contato dos pais. Se esse contato é afetuoso, se tem até um diálogo mesmo com a criança quando ela está no ventre, tudo, aí já começa a vivência da sexualidade. Porque o que nós precisamos entender nessa visão? Que a sexualidade não é genitalidade.
A sexualidade não é o coito lá do casal. Aquilo ali é uma das manifestações que vai receber influência dessas primeiras vivências, dessa manifestação da sexualidade. Então, por exemplo, quando a criança nasce, o diálogo dela com os pais, não tem o diálogo, né, a linguagem, não é verbal. Mas o vínculo que se cria é através do tato, do contato, né? Então a criança ela tem essa necessidade do toque. Então a gente aconselha massagens, tem uma massagem que chama Chantala, né? Com óleos, assim. E isso é uma vivência da sexualidade infantil. Essa massagem é uma massagem que vem da Índia, né? Isso, exatamente. Nós importamos muitas coisas dos orientais. É uma sabedoria, né? Uma sabedoria muito isso. Essa sabedoria ancestral, assim, de que tudo isso tem um valor, né? Então, os pais precisam estar atentos a isso. Porque nesse momento, por exemplo, olha, esse primeiro momento das massagens, do carinho, né, dos pais, se é uma coisa positiva, né? Porque tem pai que já vai fazer o contrário. Quando o ser humano vai vivenciar lá na sexualidade dele as preliminares, que a gente chama, está ligado a esse primeiro vínculo. As preliminares são isso. É a massagem, é o contato com o outro, é o carinho, entendeu? Então, tudo que a gente vivencia lá, né, na sexualidade adulta, né, genital, tem a ver com aquilo que a gente experienciou na infância, ou não. Ou experienciou positivo ou negativamente, né? Sim. Aí, não é? Depois, assim, que a criança vai se desenvolvendo, tem a fase do reconhecimento, né, da identidade de gênero. Então, ela começa a se perceber ali, não conscientemente, porque ela nem tem muita noção disso. Mas vê as diferenças, né? O menino lá tem um órgão, eu não tenho, né? A mulher. Então, existe a curiosidade nesse momento. E, às vezes, o indivíduo vai se identificar ou não com essa genitalidade que ele tem. A gente sabe que tem aí, né? Alguns vão se identificar e outros não. Né? Então, olha como que o educador também precisa entender tudo isso, né? Sem forçar uma situação que vai ali, né, mudar, né? Com a minha filha mesmo aconteceu isso, de lá na escolinha, eles ficaram olhando. Aí a escola me chamou lá. Mas isso foi muito natural. Era inimaginável. Achando isso assim, um absurdo, que eles estão querendo ver o órgão do outro. Mas é uma curiosidade genuína, pura, né? Outro aspecto também do desenvolvimento é aos 7 anos, por aí, assim, a necessidade que a criança tem, e vai durar mais ou menos 5, 7, até a pré-adolescência, é o vínculo com o meio externo, é ir para a cachoeira, cuidar de animais, imitar o adulto, né? A imitar até um certo ponto é bom, né? Mas tem que tomar cuidado, porque senão ele também não desenvolve a própria identidade dele, né? E outra questão que eu queria falar, no primeiro momento, né, que eu citei aqui, é a fase da participação mística, que o Jung pegou do Levi-Brill, né? Assim, esse conceito, Jung pegou esse conceito e identificou que aqui acontece essa situação, essa identidade, esse bolo, né, do filho com os pais, né? E essa identidade aí, ela pode ser problemática também se ele carregar isso durante a vida e não conseguir desvencilhar dessa participação mística, né? Ou seja, aí a criança fica meio misturada com esse inconsciente. Misturada. E ela precisa... Ela pode ficar ela pode se misturar muito com a mãe ou com o pai. E aí ela passa a ser quase que a mãe e o pai, porque ela vai carregando isso, entende? Ela não se desvencilha desse aspecto. Mas aí, como eu estava falando, né, numa idade mais posterior, os jogos sensuais, eles vão se dar muito nas brincadeiras. Então, a criança quer ir para a piscina, para a cachoeira, quer correr, joga a coleguinha no chão e rola para cá e para lá.
O contato com animais é muito importante. Isso tudo é a manifestação da sexualidade. Não é genitalidade, como a gente falou ainda, mas é uma manifestação, né? Agora, quando ela entra na adolescência, depois dos 12 anos, aí já vai mudar muita coisa, né? Vão os hormônios, né, sexuais, eles já começam a ser produzidos. E aí já tem uma diferenciação, a necessidade de diferenciação em relação ao ambiente familiar. Não é que desprendeu de pai e mãe, não é isso não, mas é uma necessidade de buscar fora, de buscar vínculos externos, né? E esses vínculos vão acontecer. A turma, né? O adolescente tem necessidade de se autoafirmar, né? Então eu acredito assim que os pais precisam entender isso, né? Esse momento aí. Mas no decorrer do curso a gente vai detalhar isso, né, gente? Estou falando aqui muito rápido. Uhum. Mas que são tem todas etapas que a gente pode perceber nessa constituição psíquica em relação à sexualidade. Não é isso? Então, assim, isso. várias etapas, vários momentos que vão ser marcantes para esse desenvolvimento psíquico, né? Quando a gente faz uma intervenção, assim, que o ponto básico, né, porque eu não trabalho só com a sexualidade, mas quando vem alguém com uma dificuldade nessa área, eu preciso investigar todos essa fase anterior. E se a pessoa não sabe, eu peço para buscar informação com o pai e com a mãe, como é que ela viveu, como é que se ela se soltou, se ela ficou fechada, se houve abuso, né? Mesmo que a pessoa, às vezes, nem tenha consciência do abuso, ele aparece nos sonhos, você acredita? Quando ela traz os sonhos, ele vai manifestar que aconteceu algo diferente na vida dessa criança, desse adulto quando era criança. Então, assim, por isso que eu estou falando com vocês, né, gente? Investigar o inconsciente, né? Nas manifestações do inconsciente é importante para a gente conseguir fazer um trabalho mais amplo, né? Bom, eu estava falando aí desse desenvolvimento na fase adulta já, né? O adulto está praticamente com os hormônios já, né, ativos e ele, né, mais no final da adolescência tem toda a condição de ter um relacionamento sexual, né? Entre aspas, já genital mesmo. E isso vai se estender também na terceira idade, né? Já diminui, né? Quando os hormônios também vão diminuindo, a sexualidade diminui também a nível genital. Mas ela vai existir a nível de afeto, de carinho, né? De companheirismo que foi cultivado, né? Isso aí nos idosos, né? Mas ela não vai se extinguir, é igual nós estamos falando. Ela tem a busca, né, pela realização, pelo desejo, né, está tudo aí relacionado com a sexualidade, né? E a gente tem que entender isso, que a sexualidade é a nossa expressão no mundo. Eu, como um ser que me identifico, se eu me identifico como mulher, eu tenho essa minha expressão no mundo. Eu tenho os meus desejos ligados a isso, né? E isso aí que é a sexualidade, né? E por ela nós estamos aqui hoje, né? Exatamente. Nós, só para aqui agradecer a presença das pessoas que estão aqui nos assistindo, algumas pessoas amigas, também são do Instituto CGI. Um abraço para todo mundo, eu estou mandando abraços. Amigos, um abraço aí, pessoal. Aqui, pessoal. Prazer estar com vocês. As pessoas aqui do Instituto também com muito carinho acompanhando a gente, né? Eneide, muito bom tudo isso. Eu gostaria também de saber uma coisa que eu acho importante, que às vezes as pessoas esquecem de pensar, que existem também aspectos espirituais da sexualidade. Como é que é isso? Exatamente, né? Olha, a gente percebe mais essa questão, como eu falei com vocês aqui, né? Os orientais lidam de uma forma completamente diferente, né? Então, a gente faz um estudo, né, que é chamado de tantrismo e taoísmo, o tantra na Índia, o taoísmo na China, né, que já lidam com essa visão da sexualidade de uma maneira, assim, há mais de 2000 anos, né, já lidam de uma maneira muito natural. E o que eles fazem, né? Eles utilizam a energia sexual
para a vida, para a saúde psicossomática. Então, isso aí está muito ligado à relação afetiva, né? E eles exploram o orgasmo, essa energia sexual. Então, né, assim, falando rapidamente, né, existe uma retenção do orgasmo quando chega esse quase momento, né, dele acontecer, e essa energia ela vem para o corpo. Ela energiza o corpo, ela não fica só nos órgãos sexuais. E essa energia é tida como espiritual, como sagrada. Então, eles valorizam, né, eles utilizam o orgasmo para a saúde do corpo. E existem exercícios, né, precisa valorizar muito a respiração, a meditação, né, no momento que o casal está junto, eles não estão preocupados em chegar ao clímax e ao orgasmo, mas de estarem juntos ali. Então, às vezes, a relação sexual ela dura horas, né? Porque a pessoa está ali se relacionando e utilizando esse prazer. É valorizado, a mulher é muito valorizada, e o feminino. Porque o feminino são conteúdos que trazem essa questão da paciência, a valorização, né, pessoal, que o feminino está ligado a conteúdos pessoais, né? Então não tem aquela preocupação, como nós ocidentais, né, que o homem tem que chegar à ereção, chegar ao orgasmo e pronto, finaliza. A nossa sexualidade que é mais masculinizada. Para o tantrismo e o taoísmo existe a busca da totalidade. É claro que, né, o masculino está ali junto, mas existe todo um engrandecimento da mulher. Porque para eles a mulher que vai suscitar as coisas mais profundas, né, os sentimentos mais profundos em relação à sexualidade. E o feminino. E o feminino, isso mesmo. Então, isso aí é um ponto que a gente pega, né, das culturas orientais. E para nós também, né, existe uma questão aí profunda, porque o êxtase, as pessoas buscam, o êxtase leva ao desprendimento. E este desprendimento do ego vai favorecer o contato com o self. Então, também vai favorecer a espiritualidade, porque o self traz esses conteúdos. Então, quando o ego se segura a instintividade, né, controla essa instintividade, ele também faz contato com a totalidade. Então, esse contato afetivo, né, que a gente vai explorar isso melhor no fluxo, mas esse contato afetivo ele também favorece o processo de individuação. Né, que é o que a gente preza na psicologia junguiana, né? O indivíduo encontrar a si mesmo, mas ele encontra a si mesmo no contato com o outro, que esse outro desperta o inconsciente dele também. Então é uma troca muito profunda, assim, né? Trabalhar a sexualidade, viver, né? Usufruir da sexualidade. Né? A gente vê muito assim casos de compulsões, né? Existe, né, a questão da sexualidade, ela também vai trazer esses problemas, porque como uma droga, pode ser usada como uma droga, né? Por causa dessa necessidade desse prazer. Mas por que vai existir a compulsão? Porque não está tendo a satisfação verdadeira. Entendeu? Então eu fico buscando compulsivamente algo porque eu não estou vivenciando. E nem vivencia, porque fica muito, né, muito rápido. Igual a gente lida aqui também com a ejaculação precoce, né? Que também, assim, eu vejo a angústia dos homens. Você vê, os homens hoje têm buscado a solução. Né? Assim, está sendo muito interessante as pessoas se abrirem para buscar a realização, a felicidade, preocupar com a parceira. Né? E outra coisa, se a ejaculação vem tão rápido, como é que eu vou sentir e, né, vivenciar tudo isso? Então, a gente vai explorar todos esses aspectos aí, né? E aí, nessa parte do curso também, da sexualidade, não tem como a gente não entrar no lado biológico, né? Porque, então, a gente vai explicar todo o aspecto biológico, né? Os pontos que existem, né? Que são despertados, né? Nesse momento. Existem pontos de prazer, né? De aperfeiçoamento dessa vivência sexual,
né? Então a gente vai... E as fantasias, como é que elas acontecem, qual que é o papel delas neste momento, né? Que a sexualidade está ligada a muita fantasia, né? E Um é espectro interessante, disso. Eneide, também, você estava falando também sobre o tantrismo e está falando das fantasias, que a gente tem, né, muitas imagens relacionadas ao tantrismo, através desses livros orientais, que muitas vezes as Isso. pessoas não sabem entender o que aquilo ali está trazendo. Eles Que colocam é? como se fosse apenas algo pornográfico, não é isso? E Igual o aí, Kama isso tudo vai Sutra. O Kama Sutra também é mal compreendido. é, E você vê, essas práticas, elas vão ajudar nas disfunções sexuais, uhum, entendeu? Quando eu oriento aqui, é claro que eu vou orientar dessa forma, né? Assim, para a pessoa se preparar para isso. Porque se ela está contaminada com essa, né, visão cultural que nós temos de algo pecaminoso, algo feio, ela já vai olhar aquilo ali dessa maneira, né? Então, é isso que você está falando. Tem que tentar né, limpar aí a mente, né, os preconceitos, né, para vivenciar de uma forma. E dá trabalho também, né? Às vezes o casal não quer nem, eu escuto aqui, nossa, tô doida para ele acabar, para acabar com isso, assim, né? Que não tem sintonia com o casal, né? Então tem que ter sintonia mesmo. É uma vivência que precisa ter sintonia, que precisa se entregar. E na satisfação, gente, desse tipo de vivência, o casal ele fica assim, muitos dias mesmo sem aquele relacionamento compulsivo, porque ele ficou muito satisfeito nessa vivência. Entendeu? Ele não precisa de ficar todos os dias, toda noite, né? Os homens são diferentes das mulheres nesse sentido, mas isso, é uma vivência que contribui para a saúde. uhum. Mas é muito interessante o que você está dizendo, Inês, porque você falou dos casais, né? Porque o curso também, você coloca lá, que serve para os casais também, né? Então, se de repente os Isso, casais quiserem participar juntos, já é uma coisa bacana desse curso, né? Para eles saberem juntos, exatamente. né, como explorar melhor essa visão da questão da sexualidade e afetividade, né? A primeira vez que eu montei esse curso, assim, que eu senti a necessidade foi por causa de casais. E É, vários participaram, sabe? Assim, teve até um padre que participou e falou, não, eu oriento pessoas, eu tenho que entender isso e tal, sabe? Então, assim, muito interessante. E as pessoas vão trazendo, né, perguntas, vivências, né? Então, é muito bom. sim. E aí, pensando também nessa questão do casal, eu estou pensando num casal mítico. Aí você tem na sua monografia de conclusão do curso, você estava falando sobre Eros e Psique, né? Então, qual que é essa Isso. relação do mito de Eros e Psique, que é um casal arquetípico, primordial aí, com a temática do seu curso? É o seguinte, vocês me desculpem, minha garganta deu esse final de semana, né? Passei uma dificuldadezinha, mas estou melhorando. É o seguinte, o mito de Eros e Psique, né? Ele foi explorado de diversas formas, né? Mas como eu já tenho, né, trabalho com casais, tenho essa visão, eu peguei o mito, porque ele é um mito do relacionamento também, né? É um casal mítico mesmo, casal arquetípico, né? E Eros também tem essa função aí, né, de fazer a junção dos dois aspectos, né? Então, o mito, ele começa exatamente como vários relacionamentos começam. Tem uma atração, né? O casal não conhece um ao outro, e o Eros era um deus e ela uma mortal, então eles não podiam se ver, ela não podia conhecer o Eros, né? Então eles começam um contato ilusório, com projeções, com fantasias. Ele se fere em uma das flechas, porque na verdade os templos de Afrodite estavam ficando escassos, né? As pessoas não faziam culto a Afrodite porque a Psique era a encarnação da deusa na Terra.
Então a Afrodite fica com raiva e pede o filho para fazer Psique se apaixonar por um monstro. Quando ele chega, né, para fazer isso, ele espeta em uma das flechas e ele se apaixona por ela. Então ele leva ela para um palácio, né, e fala, com a condição de você não me ver. Então preste atenção, né, você não pode me conhecer, né, nós não podemos nos ver, a gente fica aqui na fantasia, e ela na fantasia daquele palácio imenso, né. Mas aí tem todo o desenrolar do mito, né, isso mesmo, as irmãs dela vão visitar, ficam com inveja e falam que ela casou realmente com um monstro. E por que chama o feminino na reconquista do amor ferido? Ela vai tentar vê-lo à noite com a lamparina e cai o óleo no ombro dele. Aí ele vai embora, bate as asas, que ele pediu, e ela se assusta, porque ela vê o próprio Deus do amor. E ele fala, o amor não vive sem confiança e vai embora. E aí ele vai com o ombro queimado, né? Ele queima e ele volta para a casa da mãe, né? Afrodite é uma expressão da grande mãe, que a gente vai falar, nós vamos falar de Afrodite em duas partes do curso. Ela como grande mãe, e aí essa monografia, eu tenho vários exemplos de casos clínicos, permitido pelos clientes, né? A gente não vai citar, foi o meu orientador que me aconselhou, então ela ficou uma monografia viva. E aí, no decorrer, né, da explanação da monografia, eu vou falar de alguns casos também, inclusive de Afrodite como grande mãe e de uma cliente vivenciando nesse aspecto negativo dela. Mas em outros aspectos, Afrodite também é expressão da sexualidade sagrada. Quando surge o mito de Afrodite, né, na Grécia, ela traz todo o encantamento da sedução, mas tudo a nível bem natural. Não essa sedução vulgar que a gente conhece, né? Mas como característica dela própria, né? Uhum. E a gente vai explorar isso também, né? Quando falar da sexualidade sagrada. Mas aí o que a Afrodite faz? Ela impõe a Psique 4 tarefas que ela precisa cumprir, tarefas mortais. Só que ela recebe ajudas, que são ajudas do inconsciente, como quando a gente passa por atitudes heróicas, nós também vamos ser ativados no nosso inconsciente esses arquétipos, esses instintos de ajuda, né? E aí ela vai conseguindo vencer. E o Eros está lá curando a ferida dele, né? Então, por isso que chama o feminino na reconquista do amor ferido. Porque para conquistar, e ela pensa em suicídio, porque ele foi embora e deixou ela sozinha, ela volta para aquele rochedo, né? Aí o deus Pan vem como terapeuta, ajuda, né? E aí ela passa por essas tarefas, ele fica orgulhoso dela, né? Mas no final ela tem que pegar o pote de beleza da Perséfone. E aí ela fala, se eu estou desgastada com essas tarefas, na hora que ela abre o pote, ela entra num sono profundo, as vaidades femininas, né? Afrodite pede ela, mas com esse intuito, né? E aí ela fica lá, retida no mundo dos mortos, que ela vai no mundo subterrâneo, mas o Eros vê que ela se esforçou muito e salva ela. Aí ele pede a Zeus para concedê-la a imortalidade, então ela vira a deusa da alma, que é a deusa Psique. Uhum. Né? A psicologia vem desse mito, né, da deusa da alma. Mas aí a gente vai explorar esse mito assim, com mais detalhes, tem muitas coisas, essas etapas que ela passa, né, o que ela desenvolveu em cada uma delas. Mas o que acontece? Psique se diviniza e Eros se humaniza. Então eles já têm um segundo casamento, onde os dois estão amigos. Esses mitos mostram, né, gente, que o amor não é fácil ser conquistado, né? Precisamos passar por sacrifícios, né, crescermos, enxergarmos as diferenças, né? Sim. E, né? Então é isso. Muito bom, quer dizer, instigando as pessoas aqui a quererem saber mais. O mito é muito rico em detalhes, né? E você vai... tem muitos detalhes, uma live fica muito pouco, assim, né? Uma dica do mito, mas tem muita coisa desse mito, que são elementos muito ricos nesse mito, né? Aqui, Neide, faça um convite para as pessoas, né? Para
para virem. O que você acha que precisava falar um pouquinho mais para essas pessoas que querem saber um pouco mais do curso? E aí depois nós vamos responder umas duas perguntinhas que o pessoal fez aqui. Tem as perguntas das pessoas, né? Tem algumas perguntas. Mas assim, o que você gostaria de falar mais para convidar as pessoas para vir para o curso? Olha, o que eu percebo, né, para casais, né, vão descobrir, vão conhecer muita coisa, vão adquirir conhecimentos, né? Nós temos as nossas parcerias, os nossos parceiros, né? Então, a nível pessoal é muito importante, né, ter esse tipo de conhecimento. E para os profissionais, eu acredito assim que é uma ferramenta, sabe, que ajuda muito. Eu vejo aqui, eu lido com sexualidade há 20 anos, né, que eu fiz a pós, e assim, profissionais me indicam, porque quando a terapia ou a psicoterapia esbarra nesse processo, a pessoa não sabe como lidar, não sabe onde procurar. Nós não temos esse tipo de literatura nas faculdades. Nós não temos, né? Nós temos a visão psicanalítica, né? Que é uma visão que não é essa visão da sexualidade como dinâmica, né? Como processo nosso, intrínseco, né? Em alguns momentos então, ela pode até ser redutiva, né? Exatamente. Às vezes, né? E é exatamente o objetivo do curso tirar essa visão redutiva, enxergar a sexualidade e a afetividade como o nosso modo de viver, né? Como um modo de viver mais feliz, né? Como um modo de viver e ajudar essas pessoas. Eu vejo o sofrimento, né, das pessoas ligadas para a integração psíquica, né, Neide? Como você está dizendo, não é só uma coisa física, também não é só uma coisa psíquica, é uma integração de tudo isso. Integração, exatamente. Uhum. Deixa eu só trazer aqui um comentário do Juliano, que fala aqui, ó, pouco se vê nas conferências junguianas, temos relacionado a sexualidade LGBTQI+, QIA+. E, na verdade, tem um departamento na Associação Junguiana do Brasil que é sobre a diversidade, sobre gênero, diversidade e sexualidade. Né? Então, assim, estão começando a fazer pesquisas, começando a trazer materiais mais amplos dentro da visão junguiana, viu, Juliana? Então, se você entrar no site da JB, a JB www.jb.org.br, você vai encontrar lá o departamento que tem muitas produções. E aí... vai ter um curso também em São Paulo. Isso. Né? Vocês entram lá no JUSP, que também vai ter um curso, né, relacionado com essa temática. O Instituto Junguiano de São Paulo, filiado à Associação Junguiana do Brasil também. Tem sido temas, né, que têm sido explorados, Juliano, de uma forma muito ampla agora. É recente, você tem razão. Aqui no nosso Instituto, ou seja, de Minas Gerais, tem um livro sobre a sexualidade, de uma abordagem... Individuação e sexualidade. Individuação e sexualidade, que foi uma coletânea, escritos também pelo Dr. Carlos Alberto Salles e pela Jussiara Mello, que é analista aqui do Instituto. Também é um livro, eu não sei se está esgotado, mas é um livro também, uma referência dentro dessa abordagem, né, Ney? Tem mais alguma coisa? E tem um outro também que chama Estudos sobre a Homossexualidade, que também é um outro livro que foi lançado, né? Sim. Então, assim, como nós falamos aqui, os estudos são recentes, né? Não podia se falar, não podia... Hoje as pessoas estão mais soltas, né? Assim, querendo assumir as buscas que têm, ser feliz, né? Eu atendo aqui vários tipos de casais, né? Ligados a essas escolhas, todas as escolhas. A gente tenta orientar, independente da opção que se faz, que seja um casal íntegro, né? Que se dê respeito na relação, né? Que se conheça, que conheça o outro, né? Então, as bases são as mesmas, né? Eros está aí nas relações, né? O Deus do amor e Eros como função psíquica de relação, né? De relacionamento. E é muito importante isso, a gente entender esse processo simbólico que envolve essa união de seres, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa angústia, nessa dificuldade, nas relações, né? E aí, assim, quando a gente amplifica, quando a gente pode olhar um pouco além,
do que é só biológico ou só material, e também só espiritual. Quando a gente pode entender essa dinâmica dessa relação profunda entre dois seres, e até entre o próprio ser consigo mesmo, não é, Neide? Então, é muito importante. Isso aí faz parte do processo de individuação das pessoas. As buscas que elas têm, as paixões que elas têm, né? Tudo isso faz parte do encontro consigo mesmo, né? De uma busca de realização, né? Isso. Então, o Juliano está até pedindo para depois, se for possível, você colocar uma bibliografia aí no Instagram, né, desses livros, com coisas que as pessoas podem, de repente, se depois eu interessar. posso enviar a bibliografia do curso, né? Faz contato aí comigo que eu envio lá. Só lembrando a vocês, gente, que o curso vai começar agora no dia 9, são 10 quartas-feiras. A Eneide já até colocou aí, né, nos stories aí, né, quais são as datas, é do dia 9 de fevereiro e a última data é dia 22 de junho. Sempre de 19 às 21h30, né, Eneide? O investimento para estudantes é R$ 100, profissionais, né, de psicologia, de outras áreas, interessados, né, em conhecer, 250, para casais é um preço, né, para dupla aí, R$ 300. E aí vocês podem ter mais informações no e-mail, até é um e-mail direto da Eneide, vocês vão tirar dúvidas diretamente com a Eneide, só lembrando que é depois da manhã que começa, né, gente? Então, a gente está convidando vocês a participarem desse curso, conhecerem um pouco mais essa abordagem que a Eneide vai trazer para a gente, tanto do ponto de vista, né, de uma questão da sexualidade objetiva, mas de uma sexualidade ampla também, uma percepção do ponto de vista junguiano. Então, Eneide, eu agradeço demais a sua participação conosco hoje, agradeço demais eu que agradeço também. De quem está aqui com a gente, né? Nossos amigos, amigas. Fafá está aqui, mandou um beijo também para você. Que bom! Obrigada, gente, pela participação, né? É um prazer estar com vocês. E vamos falando aí desse tema, quem quiser, né, me procurar para saber mais, né? Tem aí minhas referências, é igual a Adelaide falou, eu lido com o e-mail né, de comunicação do Instituto, podem mandar diretamente para mim, né? E também o meu Instagram, né? Quem quiser enviar mensagem, estamos aí prontos para ajudá-los. É uma ótima oportunidade mesmo de começar o ano já buscando mais conhecimento dentro desse tema que ele é tão instigante, traz muitas questões que podem ser abordadas lá no curso também, né? Eu gosto muito, eu fico empolgada e o curso vira uma vivência. Isso mesmo. Bom, então vou agradecer mais uma vez, Eneide. E aí, gente, quem tiver, né, esse interesse, é só entrar em contato, que quarta-feira a gente vai dar início, então, a esse curso com a Eneide. Beijo grande, Eneide. Tudo de bom. Beijo, prazer. Tudo de bom. Beijo para todos aí também, gente. Muito obrigada a todos que estão aí participando conosco. Tchau, tchau. Tchau.